Vamos lá, já já tem perguntinhas do público no @Você Bonita TV, mas a gente vai falar deste grupo aqui, que Paula já disse que tem, enfim, uma relação, vamos falar da água, né? Eu não esqueço de beber, não. Exatamente, porque a água vai ter relação muito com esse aumento do volume aqui no nosso estômago. E isso tem uma influência, no final das contas, no volume total que a refeição vai ter. Tá. Então aqui a gente botou um comparativo entre uma fruta mais aguada e as frutas secas, que a gente sabe que são muito práticas, que as pessoas gostam de levar até. Mas a gente tem que lembrar que quanto menos líquido o alimento tiver, né, quanto mais foi tirada a água desse alimento, que é o caso das frutas secas, aqui a gente trouxe o damasco, a tâmara, a uva passa, mas tem tantas outras, banana passa. Sempre que eu comparar o alimento seco versus o alimento inteiro, né, com toda a água presente, obviamente a minha saciação vai ser muito maior com o alimento inteiro. E óbvio que se a gente pode escolher, dentre as frutas presentes na natureza, dentre as frutas in natura, se a gente pode escolher aquelas que têm um teor maior de água, como é o caso de melancia, melão, mamão, as próprias frutas cítricas, se tem mais água na composição, provavelmente aquilo, ao menos momentaneamente, vai trazer uma sensação maior de saciedade pra gente. E isso, esse raciocínio, Carol, vale para várias coisas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos legumes, os legumes são alimentos muito legais, especialmente para quem quer emagrecer. Eu tenho certeza que essa pauta está interessando muitas pessoas que querem emagrecer. Os legumes, por serem ricos em água, eles apresentam uma concentração muito baixa de nutrientes energéticos. Só que se eu pensar assim, bom, se eu pegar, por exemplo, algo mais rico em amido, como é o caso de uma batata, qual seria a lógica? Eu cozinhar essa batata ou eu cortar essa batata fininha, colocar no forno e transformar em chips, por exemplo? É muito mais interessante para a saciedade que eu cozinhe essa batata, ao invés de retirar ao máximo a água dela, que é o que aconteceria se eu corto ela em pedaços pequenininhos e coloco no forno por muito tempo. Eu sei que esse efeito do crocante agrada muitas pessoas, mas o fato do alimento estar com menos água na composição vai fazer com que você coma muito mais, porque o estímulo ali, a saciação e a saciedade será menor. Olha que interessante. Então entre uma abobrinha refogada e uma que você coloca ali no forno e deixa ela bem seca, é melhor aquela refogadinha. É melhor a refogada. Mas até, Carol, quando a gente fala nos próprios legumes que tem muito baixo teor em carboidrato, como a abobrinha que você citou, como seria uma couve-flor, um brócolis, uma berinjela, eu até falo com os meus pacientes que não tem tanto problema a gente assar e desidratar esses alimentos, porque a concentração de nutrientes dele é muito baixa. Entendi. Então, para eu comer uma quantidade a ponto de ficar, às vezes, preocupante a concentração, teria que ser uma quantidade muito grande. Mas sempre cozinhar melhor do que assar, sem dúvida. Então, a gente vai usar para outras fontes. Então, batata, mandioquinha, todas abóbora. As raízes e tubérculos, exatamente. Tá, todas as raízes e tubérculos está valendo. Antes do próximo, tem perguntinhas do público. Na tela. Obrigada, Mônica. Um beijo. Eu estou acima do peso, geralmente não sei dosar a saciedade. Como perceber isso e saber quando está com fome realmente? Esse é um problema. Mônica, eu entendo, viu? Esse é um problema. Qualquer pessoa que ela está muito acima do peso, no nível de obesidade, a gente tem diversos hormônios que eles não estão mais em harmonia, digamos assim, que eles não conseguem, inclusive os hormônios relacionados à saciedade, e que eles não conseguem ter uma interação e serem efetivos ali nos seus receptores. Isso faz com que as pessoas elas realmente confundam os sinais de fome e saciedade. Então, nesse caso, Mônica, eu acho que, aproveitando até a pauta aqui, é investir ao máximo em todas essas orientações que a gente está dando para que você maximize ao máximo o volume da sua refeição, que boa parte da sua refeição venha das fontes de proteína, abuse dos legumes e verduras que são ricos em água e de baixo teor, de baixa densidade energética, e coloque ali na menor parte do prato aquilo que lhe agrada. O que é que me agrada? Me agrada o arroz e feijão, me agrada o purê. Você não precisa, nessa menor parte do prato, você não precisa pensar o que é esse alimento. Bote o que te agrada, mas na maior parte do prato, raciocine de acordo com o que a gente está ensinando aqui, para que você consiga maximizar o volume, ter mais saciedade e se mantenha hidratada. Observe como o ponto da hidratação é importante, né? Se mantenha bem hidratada. À medida que você for emagrecendo, você vai ver como os sinais de fome e saciedade vão ficar muito mais regulados. Muito bom. Tem mais perguntinha? Olha lá. Marcela, obrigada. Um beijo. Eu não gosto de café. O que fazer?
Ai, Marcela, nesse caso eu diria que, bom, você não vai poder usar essa dica nossa aqui. Até porque café, sempre que eu recomendo às pessoas, eu falo, ô, gente, faz um esforcinho aí para tentar tirar o vício do café adoçado, né? Ainda mais se você vai combinar com a bolachinha ou com um pedaço de bolo, que poderia ser o pedaço do bolo lá da nossa chefe Ana, e agregar muito mais valor aqui nessa parte da mesa. Mas se você já vai comer com algo que é adocicado, para que esse café precisa ser doce também, né? Pode ser amarguinho, mas Marcela, se você não gosta de café, relaxa, esquece essa dica e vamos investir nas outras. Boa. Vamos para a próxima, então? Antes da próxima perguntinha, olha que legal que a gente tem aqui, ó. Vamos começar. Ó, tá bonito ali. Um franguinho, outro franguinho, mas uma apresentação da batata aqui como purê. O que será que a Paula quer nos contar? Aqui eu trouxe esses exemplos, Carol, para a gente falar um pouquinho sobre o estado físico mesmo do alimento. Então, quanto mais eu trituro, transformo em purê, em pasta, deixo cozinhar até o alimento ficar ali literalmente pastoso, menos eu estou contribuindo para a minha saciedade. Por quê? Porque menos eu vou exigir da minha mastigação. A mastigação é fato que tem um papel fundamental tanto na saciação ali quanto na saciedade. Então, quanto mais eu consigo trazer alimentos fibrosos ou alimentos no estado sólido, aqui a gente trouxe um comparativo, né? Então, o frango desfiado com o purê, que seria um prato mais pastoso, versus um filé de frango mesmo com batatas cozidas ali al dente, né? Ou seja, não tá aquela batata super mole. Ou seja, quanto mais eu coloco alimentos que me fazem mastigar mais, melhor vai ser o efeito da saciedade. Maravilhoso. Ainda que um franguinho desfiado é muito bom também, mas a comparação do purê com a batata, né, inteira é o que talvez tenha mais impacto. Exatamente, né? Exatamente. Então o ideal é que seja ali pra gente mastigar bastante. Isso. Vamos para mais perguntinha ou vamos terminar? Vamos terminar, né? Vamos pro último então, a dica aqui da Paulinha. Vamos falar de tapioca, de crepioca. Ai, gostoso isso, hein? Aqui, na verdade, esse exemplo eu trouxe para a gente falar um pouquinho do tema fibra, que sem dúvida, quando a gente fala de saciedade, é um outro que também, comprovadamente, tem muita relação. Tá. Então, a gente poderia tanto fazer, pensando num lanche, ou vai até mesmo numa refeição, um café da manhã, por exemplo. Eu sei que tapioca é paixão nacional aqui, mas se a gente comparar uma tapioca versus, aí chame como você quiser, uma aveioca, um crepe de aveia, que seria nada mais do que pegar a aveia, hidratar com água. Nesse caso aqui, como é que eu fiz? Peguei 2 colheres de sopa cheias de aveia, hidratei com 4 colheres de sopa de água, salzinho, esperei lá, deixei lá 5 minutos hidratando, bati junto com o ovo e foi para a frigideira. Então, se eu tenho tapioca versus um alimento que ele vai me dar muito mais fibra, que é o caso da aveia, associado ainda nesse caso ao ovo, que é fonte de proteína, isso certamente vai me trazer muito mais saciedade do que se eu falo de um alimento que ele é muito pobre em fibras. E aí no recheio, se você observar, ambos ali com queijo, mais um até eu coloquei um tomatinho, a gente poderia até ter investido muito mais em uma cenoura ralada, ou se sobrou uma salada em casa e você quer pegar um punhadinho de salada e rechear também. Quanto mais volume, vegetais eu trago para esse prato, também, obviamente, mais eu vou aumentar o meu processo de mastigação e mais saciedade. A fibra, ela tem relação com retardo do esvaziamento gástrico. Então, se eu pego uma fibra que ela é grande, se eu pego aveia em flocos, por exemplo, hidrato, isso aumenta, isso diminui, na verdade, o tempo que o alimento vai passando ali para o meu intestino. E se essa fibra tem capacidade de chegar ali no meu intestino e ser fermentada pelas bactérias intestinais, há a formação de alguns componentes ali que também ajudam na minha saciedade. Então, fibra realmente é um outro item, tudo de bom para a gente trazer para as nossas refeições pensando em saciedade. E beber muita água para essa fibra não parar. Exatamente. Né, vamos então para perguntinhas do público, agora com todos esses exemplos e tantas dicas, né, muito legais. Mônica, obrigada, um beijo. Assim como o café, o chamate também pode ser um outro inibidor natural de apetite? É como eu falei, Mônica, assim, o café ele tem muito mais comprovação do que esses chás como inibidor de apetite. Mas como eu disse no início, todo e qualquer tipo de bebida, especialmente uma bebida quente que força a gente a tomar ela devagarzinho ali, especialmente um chá que você pode fazer em maior volume, pode diluir mais e ir bebericando ao longo da tarde, tenha certeza, isso também vai te ajudar na saciedade. Deixa eu aproveitar para te perguntar, na verdade, como curiosidade. Quando a gente fala da prática da atividade física, por que algumas pessoas, após a prática da atividade física, têm mais fome e outras têm a fome inibida logo na sequência? Carol, na verdade, a prática de atividade física, se ela for de alta intensidade, ela vai estimular a liberação de substâncias que a gente chama de anorexígenas, que são substâncias que inibem o apetite. Tanto que
É muito raro me uma respondeu. pessoa que fez uma atividade de alta intensidade, logo depois fala, nossa, eu tô morrendo de fome. Essa fome provavelmente pode até vir aumentada, mas ela vai vir aumentada algumas horas depois da prática de atividade física. Respondeu exatamente qual era a minha dúvida. Que interessante, né? É. Assim como em outras atividades, talvez não tão intensas, pode ser que dê mais fome na sequência. Exatamente, é porque sempre que a gente fala de atividade de alta intensidade, a gente está falando ali dos hormônios de luta ou fuga sendo aumentados. Imagina, a gente está Entendi. tentando que fugir de um animal e falar, nossa, que fominha, preciso comer antes. Não tem como. Toninho, você corre também, né? Você sente fome, depois não sente, né? Eu tava, não tem fome. Que engraçado, tá vendo? Tava esperando pra te fazer essa pergunta quando você viesse. Olha lá, tem mais perguntinha. É referência na área, por isso que eu digo, gente. Aproveita que estamos ao vivo, dá tempo ainda. Araceli, um beijo pra você. Tem dica também para o chocolate? Ai, meu Deus, acho que eu não entendi essa pergunta direita, Araceli, em Será que relação assim, à saciedade. substituir? Nossa, seria assim, substituir o chocolate. Ai, para substituir o chocolate, eu diria que assim, se você gosta de chocolate, chocolate vai ser que nem a bolachinha, que é um alimento que ele tem alta densidade energética. A gente pode escolher, às vezes, um de melhor qualidade, claro, que tenha mais antioxidantes ali, contribua mais para a nossa saúde. Mas assim como as bolachinhas, é um mimo que a gente pode se dar no dia. Então, quem quer chocolate diariamente, tem que comer em pequena quantidade. Mas se você aceita comer em pequena quantidade, Zari, tá tudo bem, você pode manter o seu chocolate na rotina. Muito bom. Dá tempo de mais uma? 1 minuto. 1 minuto, hein? Olha lá, Sara, obrigada, um beijo. Apesar de sempre comer fibra e proteína no café da manhã, sinto fraqueza pouco tempo depois. Sara, aí tem que ver o que é essa fraqueza que você está falando, porque às vezes essa sensação de fraqueza pode ser diversas coisas, até uma pressão baixa ou mesmo uma hipoglicemia. E aí a gente teria que entender exatamente até o que é que tem nesse café da manhã ou se você tem outras comorbidades que podem estar ocasionando isso. Então não necessariamente tem relação direta com o que você está comendo no café da manhã. Se ele está rico em proteína e rico em fibras, provavelmente está tudo certo. Muito obrigada, sempre arrasando. Paula Mello, nutricionista, lá no Instagram você encontra @clínica você bem, tudo junto, @clínica você bem, tudo junto, já encontram o trabalho de Paulinha Mello. Obrigada mais uma vez, maravilhosa como Obrigada, sempre. Volte Carol. logo, viu? Não demora não, que Claro. dá com saudade de você.